Imagine perder tudo o que te define, sua carreira, sua independência, até mesmo a vontade de viver. Foi exatamente isso que aconteceu com Léo. Mas então algo surpreendente mudou o curso de sua vida. Léo estava sentado na poltrona de sua sala, observando o vazio da casa com uma amargura crescente. Tudo parecia imóvel, em contraste com a turbulência interna que sentia. A doença que lentamente roubava seus movimentos também havia levado sua vida de músico, tornando-o prisioneiro de sua própria casa. Ele não conseguia aceitar a ideia de que precisaria de ajuda para tarefas simples, como se alimentar ou se vestir. Cada movimento desajeitado era um lembrete cruel de tudo que ele perdera. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos sômbrios. Ele sabia que era ela, a assistente que a família havia insistido em contratar. Odiava a ideia de depender de alguém, mas já não conseguia cuidar de si mesmo. Arrastando os pés, Léo foi até a porta. Ao abri-la, encontrou Camila, jovem e cheia de energia. Seus olhos brilhavam, e o sorriso que ela carregava parecia fora de lugar naquela atmosfera pesada. Oi, Léo. Sou Camila, sua nova assistente. Espero que possamos nos dar bem, disse ela, animada, como se aquela fosse uma visita agradável e não uma obrigação para ele. Léo a observou com uma expressão indecifrável e apenas balançou a cabeça. Não estava com disposição para conversas. Camila entrou, fazendo um gesto natural, como se já estivesse à vontade naquele ambiente, enquanto Léo observava com desdém. Ela logo começou a organizar a sala, colocando a bolsa de lado e ajeitando as coisas com eficiência. Nos primeiros dias, ele fez de tudo para afastá-la. Quando ela perguntava se ele queria ajuda com alguma coisa, ele respondia com um seco não e voltava a encarar o vazio. Camila, no entanto, não parecia se abalar. Mantinha-se firme, sempre com um sorriso leve, cumprindo suas tarefas sem reclamar ou se deixar afetar pela hostilidade dele. Uma manhã, Camila sugeriu que Léo saísse para caminhar no jardim, na tentativa de fazê-lo se mover um pouco. Eu acho que um pouco de sol te faria bem, disse ela esperançosa. Não preciso de você para me dizer o que fazer, respondeu ele, rispidamente. Se eu quisesse sair, já teria feito isso. Camila piscou lentamente, como se processasse a irritação dele, e então apenas sorriu. Tudo bem. Se mudar de ideia, eu estarei aqui, respondeu, voltando a arrumar a mesa da sala como se nada tivesse acontecido. Essa paciência a irritava. Léo não entendia como ela conseguia manter aquele comportamento sereno diante de sua grosseria. Ele estava acostumado a afastar as pessoas com seu mau humor, mas Camila parecia inabalável. Todos os dias, ela chegava com o mesmo sorriso, cumpria suas tarefas e se mostrava disponível para ajudar. Léo não sabia se isso o irritava ainda mais ou se começava a incomodar de outra forma. Certa tarde, enquanto ele tentava pegar algo no armário da cozinha, suas mãos tremeram violentamente, fazendo com que os pratos deslizassem das mãos e caíssem no chão, quebrando-se em pedaços. A frustração explodiu. Ele praguejou alto, furioso com sua própria fraqueza, enquanto Camila aparecia à porta. Deixa que eu cuido disso, disse ela calmamente, abaixando-se para recolher os cacos. Eu não preciso da sua ajuda, Léo gritou, os olhos faiscando de raiva. Camila parou por um momento, encarando de maneira firme, mas sem perder a compostura. Sei que não precisa, Léo, mas é para isso que estou aqui, para te ajudar. Ela disse, sem levantar a voz, mas com uma firmeza que o fez silenciar. Sem outra palavra, ela se abaixou novamente e começou a limpar os cacos. Léo permaneceu ali, impotente e furioso. Não apenas com ela, mas consigo mesmo. Sabia que estava errado, mas odiava admitir isso. Naquela noite, quando Camila foi embora, ele ficou sozinho na sala, com os pensamentos girando em sua mente. A imagem dela o ajudando, mesmo diante de sua resistência, não saía de sua cabeça. Ele não entendia como alguém conseguia ser tão paciente. Não fazia sentido para ele que Camila não tivesse desistido depois de tanto tempo. Por que ela insistia em tratar tudo com tanta leveza? Nos dias que seguiram, Léo continuou a ser resistente, mas algo começou a mudar lentamente. Ainda que não quisesse admitir, ele começava a se habituar à presença de Camila. Havia algo no jeito dela que, apesar de irritá-lo, também o fazia questionar por que ele ainda se importava tanto com sua própria amargura. Os dias continuavam, e Léo não perdia a oportunidade de deixar clara sua irritação com a presença constante de Camila. Cada gesto dela, por mais simples que fosse, parecia alimentar sua frustração. Ele não estava pronto para admitir que precisava de ajuda, e a leveza com que ela lidava com sua doença só aumentava sua amargura.
Eu posso fazer isso sozinho. Ele repetia quase todos os dias, sempre que ela se oferecia para ajudar em algo simples. Sei que pode. Camila respondia com o mesmo tom calmo de sempre, sem levantar a voz. Mas é sempre bom ter alguém por perto, não acha? Essa insistência silenciosa o irritava profundamente. Léo esperava que ela desistisse, que se cansasse de sua grosseria e fosse embora, como muitos outros haviam feito antes dela. Mas Camila não se abalava. Todos os dias ela aparecia no horário, com um sorriso suave e um comportamento que parecia impermeável à hostilidade que ele lançava. Certa tarde, quando Camila sugeriu que Léo tentasse tocar o piano novamente, algo dentro dele estalou. Para quê? Ele disse ríspido. Para eu ver o quanto fracassei? Para tocar notas que nem consigo ouvir direito? A voz dele era carregada de sarcasmo e frustração. Os dedos que antes deslizavam pelas teclas agora tremiam incontrolavelmente. A ideia de tocar era um lembrete doloroso de tudo que ele havia perdido. Camila o encarou, sem perder a paciência. Talvez seja para se lembrar de quem você é, disse ela suavemente. A música ainda está aí, Léo. Ela não foi embora. Você só precisa encontrá-la de um jeito novo. Ele bufou e virou o rosto, recusando-se a responder. Mas as palavras dela ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Aquela tranquilidade com que Camila falava da música, como se fosse algo ainda presente e vivo, o incomodava profundamente. Ele queria acreditar nisso, mas a realidade de sua doença parecia esmagadora demais. Naquela noite, Léo sentiu o peso de sua impotência mais do que nunca. Cada movimento parecia um esforço doloroso, e a frustração o consumia. Quando foi tentar lavar os pratos após o jantar, seus dedos não responderam da maneira que ele queria. Um dos pratos caiu no chão, espalhando pedaços por toda parte. Léo explodiu. Droga! Gritou, sua voz cheia de raiva. Não sirvo nem para isso. Camila apareceu imediatamente, ajoelhando-se ao lado dele para recolher os pedaços. Léo estava pronto para gritar com ela novamente, mas algo na maneira como ela o olhou o fez parar. Não tem problema, disse Camila com a voz suave, como se estivesse falando sobre o tempo. São só pratos. Isso não muda quem você é. Léo ficou em silêncio, sua raiva transformando-se em uma mistura de exaustão e humilhação. Ele não entendia por que ela continuava ali, suportando suas explosões, suas grosserias. Camila poderia simplesmente desistir, ir embora e não voltar mais. Mas em vez disso, ela continuava firme, sem nunca perder a calma. No dia seguinte, Léo estava sentado na sala, observando a chuva cair do lado de fora. Camila chegou, como sempre, e começou a organizar algumas coisas pela casa. Ele observava de longe, tentando entender o que a fazia continuar ali, mesmo depois de tantos dias sendo tratado com frieza. "Por que você faz isso?" perguntou ele finalmente, sua voz baixa, quase derrotada. Camila parou por um momento, surpresa pela pergunta. Ela virou-se para ele, sorrindo levemente. "Isso o quê?" perguntou ela, como se não entendesse. "Por que você continua me tratando assim?" Léo insistiu. "Mesmo depois de tudo, você continua sorrindo, continua tentando me ajudar." "Não faz sentido." Camila suspirou e se sentou ao lado dele, cruzando as mãos no colo. "Eu não acho que seja tão complicado", disse ela com um sorriso suave. "Acho que todo mundo tem seus momentos difíceis, suas lutas. Eu entendo que você está passando por um momento muito difícil, e é por isso que eu estou aqui. Porque acho que você ainda tem muito para viver, e não quero que você enfrente isso sozinho." As palavras de Camila atingiram Léo de uma maneira que ele não esperava. Ele permaneceu em silêncio, sem saber o que responder. Durante tanto tempo ele havia se fechado para todos ao seu redor, isolando-se em sua dor e frustração. Mas ali estava Camila, mostrando que, apesar de todas as suas barreiras, ela ainda via valor nele. Naquela noite, Léo ficou acordado por horas, repassando em sua mente a conversa que tiveram. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo diferente. Uma pequena centelha de esperança, uma dúvida em relação ao seu isolamento. Talvez, só talvez, ele estivesse errado em afastar todos. A doença ainda avançava, claro, e seus dias não se tornavam mais fáceis. Mas algo dentro de Léo começava a mudar. Ele ainda se irritava, ainda resistia, mas as palavras de Camila e a forma como ela sempre se mantinha firme começaram a abrir fissuras em suas defesas. No dia seguinte, ao tentar caminhar pela casa, suas pernas fraquejaram, e ele quase caiu. Camila correu para ajudá-lo, segurando-o antes que ele se desequilibrasse completamente. "Eu disse que estou aqui", falou ela, com o mesmo sorriso que já começava a fazer parte do seu dia.
Pela primeira vez, Léo não a afastou. Em vez disso, ele permitiu que Camila o guiasse de volta à poltrona. E, pela primeira vez em meses, ele não se sentiu completamente derrotado por aceitar a ajuda. A relação entre Léo e Camila começou a mudar. Ainda que ele mantivesse certa resistência, Léo já não era o mesmo homem hostil dos primeiros dias. Camila permanecia ao seu lado, sem ceder às grosserias dele, sempre com a mesma firmeza gentil e com aquele sorriso que o intrigava cada vez mais. Léo começava a perceber que Camila não estava apenas ali para cumprir uma função. Havia algo mais profundo em sua presença. Certa manhã, Léo estava sentado à mesa da cozinha, encarando sua xícara de café. Seus movimentos estavam mais lentos naquele dia. As mãos tremiam mais do que o normal. Camila, ao perceber isso, se aproximou com o mesmo cuidado de sempre. "Posso ajudar?" perguntou, oferecendo-se para segurar a xícara para ele. Léo olhou para ela, sem responder de imediato. Queria dizer não, como sempre fazia, mas algo no olhar de Camila o fez hesitar. Era aquele olhar firme e acolhedor que ele já começava a reconhecer. Pela primeira vez, ele não rejeitou a oferta. "Obrigado", disse ele, com a voz baixa, deixando que ela segurasse a xícara enquanto ele bebia o café. O pequeno gesto, que poderia ter passado despercebido por qualquer outra pessoa, foi significativo para ambos. Para Camila, foi a primeira vez que Léo aceitou a ajuda sem brigar. Para ele, foi o primeiro passo em direção a algo que até então ele havia evitado: confiar. Nos dias que se seguiram, Léo passou a observar Camila mais atentamente. O jeito como ela mantinha um ambiente leve, como ela lidava com ele de forma paciente, mesmo quando ele testava seus limites. Era como se, ao aceitar sua ajuda, ele tivesse aberto uma pequena porta dentro de si, e agora não conseguia mais ignorar a presença dela. Certa tarde, enquanto Camila limpava a sala, Léo, sentado no sofá, começou a falar de forma inesperada. "Eu não sou sempre assim", disse ele, a voz hesitante. Camila parou por um momento, surpresa com a abertura repentina, e virou-se para ele, com um sorriso encorajador. "Assim como?" perguntou, aproximando-se. Léo desviou o olhar, como se não soubesse bem como continuar. "Tão amargo", disse ele lentamente. "Antes de tudo isso, antes da doença, eu era diferente. Tinha minha vida, meu piano, minhas composições. Era feliz, eu acho." Camila sentou-se na poltrona à frente dele, mantendo o mesmo sorriso compreensivo. "Eu imagino que não deve ser fácil perder algo que te definia tanto", disse ela suavemente. "Mas acho que você ainda tem muito daquilo dentro de você. A música não foi embora, Léo. Ela está em algum lugar aí dentro, esperando para ser redescoberta." Ele a olhou, surpreso pela profundidade das palavras dela. Ninguém falava com ele assim há muito tempo. A maioria das pessoas evitava tocar no assunto da música, temendo ferir ainda mais seus sentimentos. Mas Camila falava com uma suavidade que não o fazia sentir-se humilhado, e sim compreendido. "Eu não sei", disse Léo, balançando a cabeça. "Às vezes parece que tudo o que eu era já não faz mais sentido." Camila ficou em silêncio por um momento, observando com paciência antes de responder. "Talvez seja a hora de encontrar um novo sentido para isso", sugeriu ela. "A música pode se expressar de formas diferentes. E talvez você não precise ser o mesmo de antes para ainda ser um músico incrível." As palavras dela o tocaram de um jeito que ele não esperava. Durante tanto tempo, Léo havia se agarrado à ideia de que, se não pudesse tocar como antes, então sua identidade como músico estava morta. Mas o jeito como Camila falava sobre aquilo, como se ele ainda pudesse ser tudo o que era, mesmo que de uma nova maneira, mexia com ele. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Léo se pegou refletindo sobre o que Camila havia dito. Talvez houvesse mesmo algo ainda dentro dele, algo que ele não estava enxergando. Ele fechou os olhos e tentou ouvir a música que um dia fluía naturalmente em sua mente. Estava distante, enfraquecida, mas ainda estava lá. Os dias passavam, e Léo, embora ainda relutante, começava a se abrir cada vez mais para Camila. As conversas que antes eram raras agora aconteciam com mais frequência. Ele falava sobre sua vida antes da doença, sobre suas conquistas como músico, e até ria de histórias antigas que contava. Camila o ouvia com atenção, sempre incentivando-o a relembrar os momentos bons, mas também sem ignorar a dor que o presente trazia. Certo dia, Léo, sentado no sofá, observava Camila enquanto ela organizava a cozinha. Havia algo na presença dela que fazia os dias parecerem menos pesados, mesmo quando a doença apertava. "Você já foi algo além de a assistente mais paciente do mundo",
Perguntou ele de repente, sua voz carregada com uma leve curiosidade. Camila sorriu, achando graça da pergunta. Eu tinha outros planos antes de acabar aqui com você, respondeu ela, enquanto se sentava ao lado dele. Outros planos? Léo ergueu uma sobrancelha, curioso. Como assim? Camila deu um suspiro longo, como quem está se preparando para revisitar algo importante. Eu queria ser bailarina. Na verdade, era o que eu mais queria na vida, disse ela com uma expressão suave. Desde pequena, eu dançava. Fiz aulas por anos, me dediquei a isso de corpo e alma. Tudo parecia estar indo bem, até o dia em que eu caí durante o ensaio e quebrei o joelho. Léo franziu a testa, sentindo a dor nas palavras dela. Quebrou o joelho? Perguntou, tentando imaginar o que aquilo significava para alguém que dependia tanto do corpo para realizar o que amava. Sim, foi uma queda feia. Não só precisei passar por uma cirurgia, mas o médico disse que eu nunca mais poderia dançar profissionalmente. Camila deu de ombros, como se já estivesse em paz com a situação, mas Léo sabia que aquilo tinha sido devastador para ela. E como você lidou com isso? Perguntou Léo, a curiosidade genuína em sua voz. Com muita dor no começo, foi como se tudo o que eu planejava para minha vida tivesse se desmanchado de repente. Mas com o tempo, aprendi a seguir em frente. Descobri que às vezes a vida não acontece como planejamos e a gente precisa se adaptar, disse Camila, sorrindo com leveza. E você? Antes da doença, como era a sua vida? Léo suspirou profundamente. Sabia que em algum momento teria que revisitar esse passado. Eu era pianista, e não digo isso só por dizer. A música era tudo para mim, começou ele com um tom de nostalgia. Fiz minha primeira turnê quando tinha 24 anos. Toquei em alguns dos melhores teatros do país. Eu estava começando a construir uma carreira que parecia promissora. A música fluía em mim como se fosse parte do meu corpo. E por um tempo eu realmente achei que era invencível. Camila o ouvia atentamente, seus olhos brilhando com interesse. Deve ter sido incrível. Viajar, tocar, fazer o que amava, disse ela com um leve sorriso. Léo assentiu, mas logo sua expressão mudou, ficando mais séria. Foi, até o dia em que comecei a perceber os primeiros sinais. Meu corpo não estava mais obedecendo como antes. Primeiro eram pequenos tremores nas mãos, quase imperceptíveis. Achei que fosse o cansaço das turnês, mas com o tempo, os tremores pioraram. Passei a perder o controle dos dedos durante as apresentações. Chegou a um ponto em que não conseguia mais segurar as notas longas ou fazer movimentos rápidos. Fui a médicos, todos diziam que era só estresse. Até que finalmente o diagnóstico veio, uma doença neuromuscular degenerativa. Ele parou, respirando fundo. Camila abaixou a cabeça, compreendendo a dor por trás daquelas palavras. Isso deve ter sido devastador, disse ela suavemente. Foi. Léo riu sem humor. Passei de um músico em ascensão para alguém que mal conseguia abrir uma garrafa de água. Tudo que eu era parecia desaparecer em questão de meses. Tentei lutar contra, mas foi inútil. O silêncio entre eles se instalou por alguns segundos, ambos refletindo sobre as histórias compartilhadas. Até que Camila, tentando suavizar a tensão, sorriu e disse: Bom, pelo menos se você ainda pudesse tocar piano e eu ainda tivesse joelhos bons, eu poderia ser a sua bailarina. Léo a encarou por um momento, pego de surpresa pelo comentário. E então, para a surpresa de ambos, ele começou a rir. Um riso que veio de dentro, genuíno, e que ele não ouvia de si mesmo há muito tempo. Isso seria uma dupla e tanto, disse ele ainda rindo. Mas acho que agora estamos no mesmo barco, não é? Camila riu junto, balançando a cabeça. Exatamente. Você sem suas mãos e eu sem meus joelhos. Quem precisa de perfeição, afinal? Brincou ela. Léo sorriu, sentindo uma leveza que não experimentava há meses. A piada dela o fizera perceber algo. Eles realmente estavam no mesmo barco. Ambos haviam perdido algo que amavam profundamente, mas de alguma forma, ali estavam, juntos, tentando encontrar novos significados. E por mais difícil que fosse aceitar, ele não se sentia tão sozinho com Camila ao seu lado. Acho que a gente teria feito uma boa dupla, disse Léo, ainda com um sorriso nos lábios. Você dançando, eu tocando. Camila olhou para ele com ternura, sentindo que aos poucos Léo estava se abrindo de uma maneira que ela esperava desde o início. Quem sabe um dia, de algum jeito, a gente ainda não faça isso acontecer? Brincou ela, piscando para ele. Léo a olhou com uma expressão meio divertida, meio pensativa, e pela primeira vez em muito tempo, começou a imaginar possibilidades para o futuro. Mesmo com suas limitações, talvez ainda houvesse algo que ele pudesse criar.
Naquele momento, algo mudou entre eles. A conexão que vinha se desenvolvendo silenciosamente agora parecia mais forte, mais palpável. Léo começou a perceber que seus sentimentos por Camila estavam mudando. Não era apenas a gratidão pela paciência dela, mas algo mais profundo. Camila, por sua vez, também começava a ver Léo de maneira diferente. O homem que antes era uma fortaleza de amargura, agora mostrava vulnerabilidade e sinceridade. Ela sabia que sob toda aquela resistência havia um coração que ainda estava aprendendo a confiar. E pela primeira vez em meses, Léo sentiu que, apesar de sua doença, ele ainda podia sentir algo além da dor. Algo que talvez o salvasse de si mesmo. Léo sentia que pouco a pouco, algo mudava dentro de si. Não era apenas a aceitação da ajuda de Camila, mas a percepção de que ela estava realmente ao seu lado, não apenas para cumprir uma obrigação, mas porque se importava. Ele ainda não sabia como lidar com aquilo. Estava acostumado a afastar as pessoas, a se esconder em sua própria frustração. Mas Camila permanecia ali, sem nunca ceder às suas grosserias, e isso o desarmava. Um dia, após uma tarde particularmente difícil, em que os tremores de Léo haviam piorado a ponto de ele não conseguir segurar nem um copo d'água, ele explodiu novamente. "Para que serve tudo isso?" gritou, jogando o copo no chão com raiva. "Para que continuar tentando? Eu não sirvo para nada." Camila, que estava na cozinha, ouviu o barulho e correu até ele. Ela o encontrou em pé, com o corpo tenso, os punhos cerrados e o rosto vermelho de frustração. O copo estava em pedaços no chão. Léo tremia, não apenas por causa da doença, mas também pela raiva que o consumia. "Calma, Léo", disse Camila, sua voz firme, mas suave. "Não me peça para ter calma", ele gritou, respirando pesadamente. "Você não entende. Não tem como entender o que é perder tudo assim, tão rápido." Camila ficou em silêncio por um momento, absorvendo a dor nas palavras dele. Ela sabia que Léo estava sofrendo, que a raiva era um reflexo do medo e da frustração que ele sentia com a perda de sua independência, de sua identidade. Mas em vez de recuar, ela se aproximou mais dele, sem medo. "Você tem razão", disse ela com a voz controlada. "Eu não posso entender exatamente o que você está passando. Mas isso não significa que vou te deixar lidar com isso sozinho." Ela olhou para ele, seus olhos fixos nos dele, cheios de determinação. Léo, ainda tenso, respirava pesadamente. Por um instante parecia que ia gritar novamente, mas as palavras de Camila o fizeram parar. Ele abaixou a cabeça, sentindo-se derrotado, e sem perceber, seus ombros começaram a ceder. Camila se aproximou mais e, com um gesto cuidadoso, colocou a mão no ombro dele. "Léo, você não precisa ser forte o tempo todo. Está tudo bem sentir isso. Está tudo bem pedir ajuda", disse ela com uma ternura que ele não ouvia há muito tempo. Léo sentiu o corpo inteiro relaxar sob o toque dela. Era a primeira vez que ele admitia para si mesmo o quanto estava cansado de lutar sozinho. Ele ergueu o olhar para Camila, e naquele momento seus olhos se encontraram de uma forma que nunca havia acontecido antes. Havia uma conexão profunda ali, algo que ele não conseguia nomear, mas que sabia ser importante. "Eu não sei o que fazer, Camila", ele admitiu, sua voz agora quebrada e cheia de vulnerabilidade. "Eu sinto que estou perdendo tudo, e não sei como seguir em frente." Camila o observou com carinho e, em vez de responder com palavras, simplesmente o puxou para um abraço suave. Léo hesitou no começo, mas depois cedeu, permitindo-se afundar naquele gesto de afeto. Ele fechou os olhos, sentindo o calor de Camila ao seu lado, e pela primeira vez em muito tempo, deixou que a dor saísse. Não havia gritos, apenas o silêncio do alívio de poder compartilhar aquele fardo. Quando o abraço terminou, Camila se afastou levemente, ainda mantendo a mão no ombro dele. "Você vai encontrar uma forma de seguir em frente, Léo. Eu acredito nisso, e até lá, estarei aqui, todos os dias", disse ela com um sorriso suave. Léo a encarou, sentindo um nó na garganta. Não sabia o que responder. A maneira como Camila falava, com tanta convicção, o fazia querer acreditar nela. Ele não sabia como, mas algo dentro dele começava a se mover, ainda que lentamente. Os dias seguintes foram mais leves. Léo ainda enfrentava dificuldades com sua doença, e os momentos de frustração continuavam a surgir. Mas agora havia algo diferente. Ele já não se sentia completamente sozinho em sua luta. Camila estava lá, ao seu lado, com sua paciência inabalável e seu carinho silencioso. E pela primeira vez, Léo começou a aceitar isso. Havia algo nela que o fazia sentir uma paz que ele não sentia havia meses. A leveza com que ela andava pela sala,
o sorriso que nunca desaparecia, mesmo quando as coisas ficavam difíceis. E tentava negar a si mesmo, mas sabia exatamente o que estava sentindo. Não sabia como isso havia acontecido, nem quando exatamente havia começado, mas era impossível negar. Léo se viu cada vez mais envolvido pela maneira como Camila o fazia sentir. Não apenas cuidado, mas visto, aceito. Ela não apenas o ajudava com suas tarefas diárias, ela o fazia sentir-se importante, como se sua existência ainda tivesse valor. Léo e Camila passaram a se aproximar ainda mais no decorrer dos meses. Ele continuava a se abrir, falando sobre sua frustração, mas também sobre sua vida antes da doença, suas paixões, seus medos. Camila o ouvia sempre com atenção, mas agora os olhares trocados entre eles carregavam algo novo, algo que ambos começavam a reconhecer, um sentimento que ia além da amizade. Certa tarde, enquanto Camila preparava o almoço, Léo, sentado à mesa, a observava com mais atenção do que de costume. O jeito como ela se movia pela cozinha, sempre organizada, sempre com um sorriso leve no rosto, o encantava. Ele percebeu que estava sorrindo sem perceber. E naquele momento soube que não poderia mais esconder de si mesmo. Estava completamente apaixonado. Camila, chamou ele, sua voz um pouco hesitante. Ela se virou, ainda mexendo em algo no fogão, mas o encarou com um olhar curioso. Sim? Léo respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Ele nunca fora bom em falar sobre sentimentos, mas ali, diante dela, sabia que precisava dizer algo. Eu queria te agradecer por tudo, começou ele sem saber ao certo como continuar. Eu sei que não tenho sido fácil, e você podia ter desistido de mim há muito tempo. Mas não desistiu. Camila desligou o fogo e se aproximou, com aquele olhar doce que ele tanto admirava. Sentou-se ao lado dele na mesa e esperou que ele continuasse. Você me ajudou a me lembrar de quem eu sou, de uma forma que eu não achava mais possível, continuou ele, sentindo a garganta apertar. E bem, acho que estou começando a ver o mundo de um jeito diferente por sua causa. Camila o observou em silêncio, seus olhos brilhando com emoção. Ela sabia que Léo tinha dificuldade em falar sobre o que sentia, e ouvir aquilo dele era um presente precioso. Eu não fiz nada que você já não tivesse dentro de você, Léo, respondeu ela, com um sorriso carinhoso. Só estava aqui para te lembrar disso. Léo olhou para ela, sentindo o peito apertar. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que sentia, mas as palavras ainda não pareciam suficientes. Camila, por outro lado, parecia entender sem que ele precisasse dizer mais nada. Ela colocou a mão sobre a dele, um toque simples, mas que carregava uma profundidade que ambos sentiam. Léo entrelaçou seus dedos aos dela, sentindo-se mais conectado do que nunca. Aquele toque, tão suave, fazia com que ele se sentisse vivo de uma maneira que nem sabia que era possível. Os dias que se seguiram foram marcados por uma nova intimidade entre eles. Léo, que antes se retraía ao sentir qualquer tipo de afeto, agora buscava a companhia de Camila. Eles passaram a conversar mais, a se abrir sobre assuntos que antes eram evitados. Camila contava sobre sua família, sobre sua vida antes de trabalhar com ele, e Léo se pegava cada vez mais interessado em saber tudo sobre ela. Certa noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Léo percebeu que estava com o braço ao redor de Camila. Era um gesto natural, mas carregado de significado. Camila, deitada em seu ombro, parecia à vontade, como se aquele fosse o lugar onde ela deveria estar. Léo sentiu o coração acelerar e, sem saber ao certo de onde veio a coragem, inclinou-se para sussurrar em seu ouvido. Camila, eu acho que estou me apaixonando por você. Ela se afastou levemente, olhando nos olhos com surpresa, mas também com uma ternura que Léo reconhecia. O silêncio que se seguiu foi breve, mas carregado de significado. Eu também estou me apaixonando por você, Léo, disse ela com um sorriso tímido. Aquelas palavras pairaram no ar, e ambos souberam que não havia mais como voltar atrás. O sentimento que vinha crescendo entre eles agora estava exposto, real e pronto para ser vivido. O relacionamento de Léo e Camila continuou a se aprofundar nas semanas seguintes. Havia momentos de cumplicidade, de carinho e até de risos, mas também havia momentos difíceis. A doença de Léo não dava trégua. Seus dias de fraqueza se tornavam mais frequentes, e ele começou a sentir que a música, a única coisa que o mantinha ligado ao seu passado, estava mais distante do que nunca. Certo dia, enquanto Camila o ajudava a se levantar da cama, Léo, com a voz cansada, falou: Às vezes, sinto que estou desaparecendo. Camila olhou para ele com o mesmo carinho de sempre. Você ainda está aqui, Léo. E enquanto você estiver, isso é o que importa.
Ela segurou sua mão com delicadeza. Não importa o que você possa ou não fazer, o que importa é quem você é. Léo a olhou, sentindo as lágrimas surgirem. Camila sempre sabia o que dizer, sempre estava lá para ele, e naquele momento ele soube que, independentemente de quanto tempo ainda tivesse, queria estar ao lado dela. Eu não sei o que seria de mim sem você, admitiu ele com a voz embargada. Camila sorriu e, com uma ternura que Léo nunca esqueceria, disse: você nunca vai precisar descobrir. E naquele momento Léo sentiu que, mesmo com todos os desafios que enfrentaria, ele não estava mais sozinho. Camila era seu alicerce, sua força, e com ela ele poderia enfrentar qualquer coisa. O avanço da doença de Léo começava a se tornar mais evidente. Movimentos que antes exigiam apenas um esforço moderado, agora pareciam quase impossíveis. O tremor constante em suas mãos dificultava até as tarefas mais simples, e ele passava mais tempo deitado, exausto pelo esforço que o corpo já não conseguia sustentar. Mas apesar de tudo, algo dentro dele permanecia forte, algo que ele sabia ser resultado da presença de Camila. Ela estava ali, todos os dias, firme e determinada a fazer com que Léo se lembrasse de que, mesmo com suas limitações físicas, ele ainda tinha valor. Eles conversavam mais do que nunca, e as risadas que compartilhavam em pequenos momentos de felicidade faziam com que a vida de Léo, apesar da doença, ainda tivesse cor. Ele nunca pensou que seria capaz de sentir algo tão profundo novamente, mas Camila havia mudado tudo. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, em que Léo mal conseguira sair da cama, ele decidiu falar com Camila sobre algo que vinha lhe pesando no coração. Camila, chamou ele, com a voz baixa e hesitante. Ela estava sentada na poltrona ao lado da cama, lendo um livro, mas fechou imediatamente e se aproximou dele. O que foi? Perguntou ela, tocando sua mão com delicadeza. Léo suspirou profundamente, sentindo o peso do que estava prestes a dizer. Sabia que precisava ter essa conversa, mas ainda não sabia como começar. Eu estive pensando, começou ele, a voz trêmula. Minha condição está piorando e eu sei que em algum momento não vou mais conseguir me mover. Não sei quanto tempo ainda tenho com minhas mãos. E acho que preciso tentar algo enquanto ainda posso. Camila franziu a testa, preocupada, mas manteve o olhar fixo no dele, encorajando-o a continuar. Estive pensando em tentar uma cirurgia. Os médicos disseram que existe uma pequena chance de melhorar minha condição. Sei que o risco é grande, mas se eu não tentar, não sei se vou me perdoar por não ter feito tudo o que pude. Camila ficou em silêncio por alguns instantes. Sabia que a ideia de uma cirurgia era algo que Léo evitara por muito tempo, e agora que ele havia decidido tentar, ela sentiu um nó se formar em sua garganta. O medo de perder Léo, mesmo que apenas temporariamente, tomou conta dela. Eu te apoio, Léo, disse ela com a voz suave, mas firme. Se você acredita que essa é a melhor decisão, eu vou estar aqui com você, independentemente do que acontecer. Léo assentiu, aliviado pela compreensão dela, mas o medo ainda rondava sua mente. Ele sabia que as chances de sucesso não eram grandes, mas também sabia que não poderia deixar de tentar. Durante tanto tempo ele havia se escondido atrás do medo de piorar, mas agora, com Camila ao seu lado, sentia-se capaz de enfrentar o que viesse. Nos dias que antecederam a cirurgia, Léo se esforçou para aproveitar ao máximo o tempo que tinha com Camila. Eles passaram mais tempo juntos do que nunca, e mesmo nos momentos em que o corpo dele não respondia, a presença de Camila trazia uma sensação de paz que ele não sabia que podia existir. Ela cuidava dele com uma delicadeza que o fazia sentir-se amado de uma forma que ia além do físico. Uma noite, enquanto estavam sentados na varanda, observando as estrelas, Léo segurou a mão de Camila com mais força do que o habitual. O silêncio entre eles era confortável, mas havia um peso que ambos sentiam, ainda que não quisessem admitir. Se algo acontecer comigo, começou ele, hesitante. Camila o interrompeu imediatamente. Nada vai acontecer com você, Léo. Você vai sair dessa cirurgia bem, e eu vou estar lá esperando por você quando acordar. Léo sorriu, sentindo-se reconfortado pela confiança dela, mas sabia que precisava ser realista. Mas, se algo der errado, quero que você saiba que você me deu algo que eu pensei que nunca mais teria, disse ele, a voz embargada. Você me fez acreditar em mim novamente. E isso, Camila, isso vale mais do que qualquer coisa. Camila não conseguiu conter as lágrimas que começaram a se formar em seus olhos.
Ela sabia que a cirurgia era arriscada, e o pensamento de perder Léo a assustava mais do que qualquer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele precisava dessa chance e ela não podia tirar isso dele. Léo, você é a pessoa mais forte que eu já conheci, disse ela com a voz embargada. E eu acredito em você. Sempre vou acreditar. Eles se abraçaram ali, sob o céu estrelado, sentindo o peso do que estava por vir. Léo sabia que, por mais difícil que fosse, ele teria que enfrentar a cirurgia, não só por si mesmo, mas por Camila. Ele queria ser forte para ela, assim como ela havia sido para ele durante todos aqueles meses. A manhã da cirurgia chegou mais rápido do que Léo imaginava. Ele estava nervoso, mas sentia uma calma estranha, como se já tivesse aceitado o que viesse. Camila o acompanhou até o hospital, segurando sua mão o tempo todo, oferecendo um sorriso suave e encorajador, apesar do medo que sentia por dentro. Vou estar aqui quando você acordar, Léo. Não importa o que aconteça, disse ela, com uma certeza que o confortou. Léo sorriu levemente, ainda que seu coração estivesse acelerado. Sentia-se grato por tê-lo ao seu lado naquele momento. Enquanto era levado para a sala de cirurgia, Léo fechou os olhos e tentou se concentrar na imagem de Camila, na sensação de estar ao lado dela, como uma âncora que o mantinha firme. Ele sabia que, independentemente do resultado, o que sentia por ela era verdadeiro e profundo. E com isso em mente, deixou-se levar para o sono induzido pela anestesia. Camila caminhava pelo corredor do hospital com o coração acelerado, tentando controlar a respiração. Já haviam se passado horas desde que Léo fora levado para a cirurgia. A cada minuto que passava, o peso da incerteza aumentava. Ela olhava para o relógio repetidamente, como se o tempo estivesse se arrastando e, ao mesmo tempo, escapando de suas mãos. Sentou-se em uma das cadeiras do corredor, as mãos trêmulas. Tentava se manter forte, como prometera a Léo, mas a angústia de não saber o que estava acontecendo a deixava vulnerável. As palavras de Léo antes da cirurgia ecoavam em sua mente. Se algo acontecer comigo, ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Nada poderia acontecer. Ele ia sair daquela sala de cirurgia e tudo ficaria bem. Precisava acreditar nisso. A cada passo que um médico ou enfermeiro dava pelo corredor, Camila se levantava, esperando por notícias, mas ninguém a chamava. O silêncio do hospital era insuportável, e a tensão dentro dela crescia a cada instante. Ela tentava se distrair com mensagens no celular, mas as palavras de Léo eram um lembrete constante da fragilidade da situação. Finalmente, após horas que pareciam intermináveis, uma enfermeira se aproximou, com o rosto tenso. Camila se levantou de imediato, sentindo o coração bater violentamente no peito. Camila, certo? Perguntou a enfermeira, com um tom grave. Camila assentiu, incapaz de pronunciar uma palavra. A cirurgia foi mais complicada do que esperávamos, continuou a enfermeira, sua voz sem muito entusiasmo. Houve algumas complicações e, infelizmente, não conseguimos reverter o quadro. As palavras pareciam ecoar ao redor de Camila, mas não faziam sentido imediato. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta. Ela piscou, tentando entender o que acabara de ouvir. Não conseguiram reverter o quadro? Isso significava, Léo, ele está... Começou ela, a voz falhando. A enfermeira baixou os olhos, sua expressão carregada de um pesar que Camila não queria entender. Ele não resistiu às complicações, disse a enfermeira suavemente. Sinto muito. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Tudo ao redor parecia perder o sentido. O som do hospital, as luzes, as pessoas passando, tudo se dissolvia em um vazio insuportável. Ela tentou controlar a respiração, mas o ar parecia se recusar a entrar em seus pulmões. Léo, o homem que ela amava, não estava mais ali. A dor tomou conta de seu corpo como uma onda esmagadora e ela afundou em uma cadeira, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Não podia ser verdade. Eles tinham tantos planos, tantas conversas ainda por ter. Como poderia acabar assim, tão de repente, sem nenhuma despedida? O vazio que sentia era insuportável. Ela ficou ali, sem saber quanto tempo havia se passado, até que sentiu uma mão em seu ombro. Levantou o olhar lentamente e viu um dos médicos da equipe cirúrgica, sua expressão grave, mas calma. Camila, podemos conversar? Perguntou ele. Ela assentiu, sem energia para qualquer outra reação. Seguiu o médico até uma sala mais reservada. Seu coração estava apertado, como se não pudesse suportar mais más notícias. Quando chegaram à sala, ele fechou a porta e sentou-se à sua frente. Eu sei que recebeu uma notícia difícil, mas há algo que precisa entender melhor.
começou ele, com um tom mais suave. Durante a cirurgia, houve complicações que colocaram Léo em uma situação extremamente crítica. Sua condição piorou e por um momento achamos que ele realmente não sobreviveria. Camila o olhou, incrédula, sentindo uma mistura de confusão e esperança. Como assim? Perguntou ela, ainda sem entender completamente. O que estou tentando dizer é que Léo sobreviveu, disse o médico com uma pausa dramática. Houve um momento em que achamos que o havíamos perdido, mas ele se estabilizou. Está em uma condição muito delicada e será preciso cuidado extremo nas próximas horas, mas ele está vivo. Camila ficou sem entender o que a enfermeira havia falado, mas na verdade a enfermeira dissera que não foi possível reverter o quadro clínico de Léo, não que ele falecera. Camila havia entendido tudo errado, pois no momento em que ouvia as palavras "sinto muito" da enfermeira, ela não ouviu mais nada, sua mente se transformou em um buraco negro. Agora, com o doutor ali na sua frente, tudo fazia sentido. Aquelas palavras atingiram Camila como um choque. Ela piscou repetidamente, tentando processar o que acabara de ouvir. A montanha-russa emocional que ela acabara de atravessar a deixara sem chão. Primeiro a notícia da morte de Léo, e agora ele estava vivo. Um soluço escapou de sua garganta, e as lágrimas caíram de novo, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Ele está vivo, repetiu ela, como se precisasse convencer a si mesma. O médico assentiu. Sim, mas o estado dele é muito frágil. Precisamos acompanhar de perto as próximas horas. Ele ainda não está fora de perigo, mas tem uma chance. Camila sentiu um misto de emoções. O alívio se misturando ao medo. Sabia que ainda havia riscos, mas só o fato de Léo estar vivo já era uma vitória. Ela se levantou respirando fundo, tentando recuperar a calma. Eu quero vê-lo, disse decidida. Vou levá-lo até ele, mas ele ainda está sedado. O médico a guiou até a UTI, onde Léo estava deitado, ligado a vários aparelhos. Camila se aproximou lentamente, sentindo o coração disparar ao vê-lo. Ele parecia frágil, mais do que nunca, mas estava ali, respirando, vivo. Ela se sentou ao lado dele e segurou sua mão com cuidado. As lágrimas ainda corriam por seu rosto, mas agora eram de esperança. Léo estava lutando, e ela sabia que ele era forte. Sabia que, por mais difícil que fosse, ele superaria mais essa batalha. Eu estou aqui, Léo, sussurrou ela, encostando a cabeça na mão dele. Não vou a lugar nenhum. A sensação de ter quase perdido Léo ainda era forte, mas o alívio de saber que ele ainda tinha uma chance a confortava. Camila ficou ali ao lado dele, respirando no mesmo ritmo que ele, em silêncio. E naquele momento ela soube que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam aquilo juntos. As primeiras horas após a cirurgia foram um verdadeiro teste de paciência e fé para Camila. Ela se recusava a sair do lado de Léo, mesmo quando os médicos e enfermeiras a aconselhavam a descansar. Sentada ao lado da cama, segurando a mão dele, ela monitorava cada movimento, cada som dos aparelhos. Léo ainda estava em coma induzido, e o médico explicara que isso era necessário para dar ao corpo o tempo necessário para se recuperar do trauma da cirurgia. Mas a espera era insuportável. A cada segundo que passava, Camila se perguntava como seria a vida de Léo quando ele acordasse. Se ele acordasse, o que a cirurgia havia mudado? Ele conseguiria voltar à vida que tanto desejava? Ou teria que enfrentar novos desafios? E mais do que tudo, como ele lidaria com as limitações que possivelmente se tornariam ainda mais intensas? Foram dias difíceis. Camila mantinha a esperança, mas o medo de perder Léo de alguma forma permanecia, espreitando seus pensamentos como uma sombra. Mas finalmente, chegou o dia em que Léo começou a despertar. Ela estava sentada ao lado dele como sempre, quando percebeu um leve movimento nos dedos de sua mão. Seu coração acelerou, e ela segurou a mão dele com mais firmeza. Léo? Chamou, com a voz suave, tentando esconder o nervosismo. Os olhos de Léo abriram-se lentamente, piscando contra a luz do quarto. Ele parecia desorientado no início, como se estivesse tentando entender onde estava e o que havia acontecido. Quando finalmente seus olhos encontraram os de Camila, um lampejo de reconhecimento brilhou neles. Camila, murmurou ele, a voz fraca e rouca. Ela sorriu, as lágrimas ameaçando escapar de seus olhos. Não importava quão frágil ele estivesse naquele momento. Léo estava de volta. Estou aqui, Léo. Eu te disse que ficaria ao seu lado, respondeu ela com a voz embargada. Léo piscou novamente, ainda tentando se situar. As lembranças da cirurgia vieram à tona lentamente, e ele começou a se dar conta do que havia acontecido.
A sensação de estar conectado a máquinas, o som rítmico do monitor cardíaco, tudo fazia lembrar de onde estava e o porquê. Eu consegui? Perguntou ele com esforço, referindo-se à cirurgia. Camila hesitou por um momento. Queria dar a ele esperança, mas sabia que precisava ser honesta. A recuperação seria longa e difícil, e o resultado da cirurgia não fora o que ambos esperavam. Você sobreviveu à cirurgia, Léo. Isso já é uma vitória, disse ela com cuidado. Mas os médicos disseram que o resultado não foi o que esperávamos. Você vai precisar de muito tempo para se recuperar, e as limitações que já existiam podem ser ainda mais severas agora. O silêncio que se seguiu era pesado. Léo fechou os olhos, absorvendo as palavras. Ele sempre soube dos riscos da cirurgia, mas ouvir aquilo em voz alta, a confirmação de que sua condição havia piorado, ainda assim foi um golpe duro. Respirou fundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava transbordar. Então, tudo isso foi em vão? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para Camila. Camila apertou sua mão, sentindo a dor dele tão profundamente quanto a sua própria. Não, Léo, não foi em vão, disse ela com convicção. Você está vivo. Você lutou e venceu. Sei que não foi o resultado que esperávamos, mas ainda estamos aqui. E enquanto estivermos juntos, vamos descobrir como seguir em frente. Léo abriu os olhos e, pela primeira vez desde que acordara, olhou para Camila com mais atenção. As palavras dela penetravam lentamente em sua mente. Havia algo na maneira como ela falava, na certeza em sua voz, que o fazia acreditar. Ele sempre soube que Camila era sua força, mas naquele momento percebeu que ela era mais do que isso. Ela era a âncora que o mantinha no presente, a pessoa que o lembrava de que, apesar de tudo, ele ainda estava ali. Os dias que se seguiram foram de lenta recuperação. Léo precisou de fisioterapia intensiva para tentar recuperar o máximo possível de seus movimentos, mas o progresso era dolorosamente lento. Cada pequeno avanço era comemorado, mas as limitações continuavam presentes. Léo já não tinha a mesma agilidade de antes, e agora precisava de ajuda constante para as tarefas mais simples. Ainda assim, Camila estava ao seu lado em cada momento. Ela o incentivava, sempre com o mesmo sorriso carinhoso e a paciência que o deixava desarmado. E aos poucos, Léo começou a aceitar sua nova realidade. Não foi fácil, e muitas vezes ele se pegava preso na frustração, mas com Camila, ele encontrava o caminho de volta à esperança. Certa noite, enquanto estavam em casa, Léo, sentado ao piano, olhou para as teclas diante dele. Era a primeira vez que tentava tocar desde a cirurgia. Suas mãos ainda tremiam, e ele sabia que não conseguiria tocar como antes. Mas naquele momento, não se tratava mais de perfeição. Ele queria tocar, queria sentir a música novamente. Camila se aproximou, sentando-se ao lado dele no banco do piano. Léo respirou fundo e, com dificuldade, colocou as mãos nas teclas. Os primeiros sons que saíram foram hesitantes, quase desajeitados, mas havia algo naquelas notas que ecoava mais do que a técnica. Eram cheias de emoção, de uma profundidade que ia além do físico. Eu compus uma música para você, disse Léo, a voz embargada. Fiz isso em segredo, antes da cirurgia. Sabia que, se algo desse errado, queria que você soubesse o quanto você significa para mim. Camila olhou para ele emocionada, as lágrimas começando a brotar de seus olhos. Léo começou a tocar, cada nota tremida carregada de uma sinceridade que a música técnica jamais poderia alcançar. E então ele começou a cantar com a voz baixa, quase como um sussurro. Quando o silêncio era meu único abrigo e a sombra da vida me cercava em vão. Você chegou com uma brisa suave, rasgando a escuridão, tocando meu chão. Minhas mãos tremem, mas seu toque é firme. Me trouxe de volta de onde eu não queria voltar. Você foi a luz que brilhou no abismo, a força que eu nunca soube que podia achar. Antes de você, meus dias eram ecos de um homem que eu já não podia ser. Mas você me mostrou que mesmo na queda ainda há algo pelo que viver. Agora, cada nota que toco é uma lembrança do que você fez por mim. Você me trouxe de volta à vida, e isso será eterno até o fim. Camila não conseguiu conter o choro. Cada palavra era uma declaração de amor, de gratidão. O som da música, ainda que imperfeito, era a coisa mais bonita que ela já ouvira. Léo, sussurrou ela, com a voz embargada. Isso é lindo. Ele parou de tocar e olhou para ela com um sorriso suave, os olhos brilhando de emoção. Camila, eu só quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, você me deu algo que ninguém mais poderia. Você me deu uma segunda chance. E isso é tudo que eu preciso.
Camila, com lágrimas nos olhos, o abraçou com força, sentindo o amor que havia entre eles se intensificar. Camila pensou na conversa que teve com Léo, um tempo atrás, sobre ele tocar e ela dançar, e naquele momento ela sentia como se isso tivesse sido realizado. Ainda abraçados, Camila começou a fazer pequenos passos de dança, enquanto segurava a mão de Léo na pose típica de valsa. Não falei que a gente realizaria isso juntos? Você tocou para mim, e agora estamos dançando. Ela sorriu com os olhos brilhando de emoção e felicidade. Sempre estaremos no mesmo barco, ela falou sorridente e piadista como sempre. Naquele momento, sem dizer uma palavra, Léo a beijou. Léo sabia que, apesar de todas as suas limitações, havia encontrado uma nova maneira de viver, uma nova maneira de amar. E com Camila ao seu lado, ele sabia que poderia enfrentar qualquer coisa. O futuro deles seria brilhante.